uma grande honra abrir esse 27º Seminário Internacional do IBRAC, especialmente nesse formato semipresencial. Ano que vem, o IBRAC completa 30 anos e esperamos voltar ao nosso sistema antigo de eventos, com eventos presenciais e a antiga interação pessoal, tão importante e prazerosa ao mesmo tempo. Nesses 30 anos, os mais jovens talvez não se lembrem, nós vivemos uma tremenda evolução no ambiente legislativo e de ambiente de negócios no Brasil. Dentre tantos marcos, vamos chamar assim, históricos, nós tivemos a edição da Lei da Concorrência, a Lei 8884, em 94, a transformação do CAD, o controle da infração com o Plano Real, as privatizações que trouxeram a necessidade da criação de diversas agências reguladoras setoriais, governos opostos se revezando no Executivo e no Legislativo. Tivemos uma nova Lei da Concorrência, uma nova transformação do CAD, a notificação prévia, o surgimento do sistema de leniências, dos TCCs, a Lei Anticorrupção, mudanças no Código do Consumidor, mudanças na política de comércio internacional, investigações antidumping em novos formatos, abertura do mercado financeiro, a evolução tecnológica que trouxe a digitalização da economia e a economia colaborativa, o surgimento das Big Techs, a internacionalização do antitrust brasileiro e, por fim, a Lei Geral de Proteção de Dados. Pois bem, ao longo desses últimos 29 anos, chegaremos aos 30 o ano que vem, o IBRAC vem desenvolvendo uma série de atividades que se tornaram referências nacionais na área de concorrência, consumo, comércio internacional, regulação e compliance, o que tem permitido uma destacada interlocução com o poder público e as entidades da sociedade civil, incluindo várias entidades internacionais. Sempre atuamos de forma proativa no desenvolvimento de estudos e projetos e na colaboração com entes públicos, sempre visando o aperfeiçoamento das decisões e da regulação. O IBRAC procura, assim, exercer um papel importante, defender a livre concorrência, a livre iniciativa e a convivência harmoniosa entre os setores público e privado, sempre melhorando e buscando melhorar o ambiente de negócios brasileiro. 2021 foi um ano desafiador para toda a nossa diretoria e conselho, mais um ano desafiador. Mas, na realidade, nos saímos muito bem, graças ao esforço de todos os colaboradores, diretores, conselheiros, coordenadores e membros dos comitês e grupos de trabalho. Ao todo, cerca de 250 pessoas colaboraram diretamente com o IBRAC esse ano, seja em palestras, debates, podcasts, artigos, contribuições a consultas públicas e organização de eventos. Muitos advogados, economistas e autoridades estrangeiras também se juntaram a nós durante esse ano. Em 2021, fazendo um pequeno balanço, dentre outras inúmeras atividades, eu destaco as seguintes. Gravamos 16 episódios do IBRAcast, o podcast do IBRAC. Realizamos o 19º Seminário de Relações de Consumo. Realizamos o curso sobre investigações internas e negociação de acordos. Realizamos o curso de ações indenizatórias por dano concorrencial. O 21º Seminário sobre Comércio Internacional. O Seminário Mercosul sobre Boas Práticas Regulatórias, em parceria com o Itamaraty e o Ministério das Relações Exteriores. Lançamos o livro Concorrência, um olhar contemporâneo sobre condutas unilaterais. O livro sobre relações de consumo no Brasil, decisões e temas contemporâneos. Um número da revista do IBRAC, outro já está no prelo. E realizamos o trabalho de atualização da tabela de jurisprudência do Poder Judiciário, pela qual atualizamos a tabela que foi feita lá em 2017. Fizemos várias contribuições aos cadernos do DE, tomadas de subsídio junto à NPD para a regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados, consulta pública sobre fiscalização e aplicação de sanções pela NPD e a consulta pública sobre a norma de aplicação da LGPD para microempresas. Tivemos seminários de economia e defesa da concorrência com o CAD, o lançamento da publicação Mercados de Plataformas Digitais. Foi um ano bem agitado e ainda tem por vir, até o final desse ano, em novembro e dezembro, um evento sobre blockchain e criptomoedas, um seminário de regulação, um estudo sendo finalizado sobre a atuação das principais jurisdições em atos de concentração envolvendo mercados digitais,
e um estudo sobre direitos dos titulares da Lei Geral de Proteção de Dados sob a ótica concorrencial. Portanto, aguardem que ainda temos várias atividades aí até o final do ano, espero contar com todos vocês. Nesse ano de 21, a discussão sobre mercados digitais e o poder de mercados da Big Techs continua a ser um tema obrigatório. Tanto que em agosto de 21, o DE lançou o Caderno de Mercados e Plataformas Digitais. O caderno adotou uma definição ampla de mercados e plataformas digitais. O caderno abrangeu casos antigos, cujos mercados já passaram por uma evolução tecnológica e de mercados relevantes para análise antitrust. E dessa forma é provável que muitos dos entendimentos adotados pelo CAD no passado vão ser revistos e atualizados num futuro próximo. Ou seja, a evolução tecnológica e o aumento de oferta de produtos e serviços por canais online, é certo que o CAD se dedicará sobre matérias e mercados digitais cada vez mais e venha definir de forma mais clara os critérios de análise de concentração e nas decisões que se seguirão. Como ressaltou o presidente Alexandre Cordeiro em uma entrevista recente ao Jota, abro aspas, as pessoas pensam que a tecnologia, informação e dados é um setor, mas é uma ferramenta. Essas Big Techs prestam esse tipo de serviço e têm gerado grandes conglomerados. E isso é importante para analisar o direito concorrencial, para ver as influências do mercado. É uma preocupação do mundo todo que como controlar o seu crescimento. E ainda destaca, perceba que há um trade-off, posso regular e evitar o abuso de posição dominante, inibindo a inovação e posso não regular, deixando crescer, mas aí pode ser tarde. Como fazer? É difícil. Realmente, presidente, é difícil, mas vocês podem contar com o IBRAC nas discussões e análises que se seguirão. Estamos preparados e ansiosos para colaborar. O fato é que esse escrutínio maior em mercados digitais trouxe uma infinidade de questionamentos também sobre condutas unilaterais no geral, em atividades online ou atividades tradicionais. Daí a importância que demos a tais condutas, a organização do livro sobre condutas unilaterais, cujo conteúdo é excepcional e foi objeto de debates ao vivo entre os autores e membros do CAD. Acredito que foi um momento muito proveitoso, interessante, inovador, e os debates demonstraram o tremendo interesse no tema das condutas unilaterais. Por outro lado, diferentes autoridades antitrust mundo afora têm adotado teorias de alargamento do escopo da análise concorrencial tradicional, pretendendo realizar a análise de concentrações e de condutas sob novas perspectivas e objetivos, que vão além do bem-estar do consumidor e da livre concorrência. O debate sobre a intersecção entre políticas ESG e a defesa da concorrência ainda é incipiente no Brasil. Não chegamos ainda ao debate mais profundo sobre a utilização de tais políticas pela autoridade concorrencial. Muito há que se discutir aqui diante do nosso sistema legal e constitucional. Internacionalmente falando, o debate já se encontra em estágio mais avançado. Nesse sentido, há trabalhos e papers de autoridades de países europeus e da própria Comissão Europeia que têm se debruçado sobre a questão. Como fatores relacionados à sustentabilidade devem ser considerados e ou integrados na análise concorrencial de operações societárias de condutas empresariais. A Comissão Europeia já anunciou que levará em consideração objetivos de sustentabilidade em suas análises concorrenciais e em guias sobre acordos horizontais e verticais. Mas fez ressalvas. O direito da concorrência não deve ser visto como um instrumento determinante na promoção da sustentabilidade, mas apenas como uma das diversas ferramentas acessórias, até porque, na visão da comissão, medidas de cunho fiscal e regulatório se mostram mais adequadas a esse propósito. Sobre o tema, na mesma entrevista, o presidente Cordeiro se manifestou da seguinte forma, abro aspas, antes da Escola de Chicago, havia uma ideia de que poderíamos trazer questões de fora do direito concorrencial para essa análise, como questões ambientais, trabalhistas e de sustentabilidade. Mas isso faz com que nossas decisões sejam menos técnicas, o que não significa que esses temas não sejam importantes para a sociedade, mas devem ser tratados por instituições com maior capacidade. Por ora, entretanto, não há uma posição oficial do CAD sobre o tema, nem jurisprudência que possamos utilizar. Entretanto, considerando a importância e a relevância atribuída ao tema pelas autoridades estrangeiras, é provável que essas discussões venham a surgir com maior frequência. Novamente,
o IBRAC está ansioso por participar de tais discussões com o CAD. Feitas essas digressões sobre temas, vamos chamar de alta indagação, que demonstram o desafio que a comunidade antitruste brasileira e internacional enfrentará nos próximos tempos, cabe aqui referir também a desafios mais comezinhos de nosso dia a dia. Há um diagnóstico geral de nossos associados no sentido de que estamos enfrentando dificuldades processuais e políticas relativas ao CAD e que afetam a eficiência da autarquia e trazem certa insegurança jurídica e econômica. A começar pela ausência de decisão do Senado Federal quanto à nomeação dos novos superintendente-geral, de um novo conselheiro do procurador-geral. Em breve, uma nova vaga se abrirá. Estamos quase num déjà vu de 2019, quando o Tribunal do CAD ficou sem quórum de deliberação. Não é tão grave agora, mas a linha de preocupação é a mesma. É preciso que os atores políticos entendam que indefinições sobre a autarquia afetam o mercado. Por outro lado, notamos um aumento da divergência nas decisões do tribunal, o que em si não é ruim e é até saudável. Mas isso tem afetado o tempo de decisão. Muitos pedidos de vistas poderiam ser evitados se houvesse maior comunicação entre os conselheiros. Nos casos de ato de concentração, o tempo de análise na Superintendência Geral aumentou de forma significativa. No ver do Conselho do IBRAC, houve uma redução da eficiência do CAD nesse aspecto, que provavelmente decorre das divergências do tribunal, que levam ao maior escrutínio das operações pela SG, pela movimentação recente na composição das coordenadorias da SG e ainda pelo aumento impressionante do volume de operações nos meses recentes, ou seja, tudo isso junto provocou esse intervalo, vamos dizer assim, um intervalo maior na análise das operações. No âmbito das investigações da conduta, foi providencial a edição do Guia de Recomendações Probatórias para Propostas de Acordo de Leniência com o CAD. Excelente trabalho de orientação para todos nós e que certamente vem reduzir a insegurança jurídica daqueles que pretendem colaborar com a apuração das condutas ilegais. O próximo desafio do CAD será a retomada das atividades presenciais, o retorno às sessões em Brasília, as reuniões com conselheiros e coordenadorias da Superintendência Geral. Em que pese todas as facilidades proporcionadas pela tecnologia de reuniões à distância, certas atividades presenciais fazem falta, pois nos dão maior segurança e interação em temas relevantes. De uma forma ou de outra, todos nos desincumbimos muito bem nesses quase 2 anos de isolamento e restrições. O CAD adotou medidas corretas e permaneceu em regime de trabalho constante, permanecendo entre as principais agências antitruste do mundo. O IBRAC, por sua vez, viu suas atividades se multiplicarem, em sistemática que, em boa parte, se deve manter no futuro com esses encontros virtuais e eventos online. Esperamos o melhor e estamos trabalhando por isso. Só me resta, mais uma vez, agradecer o trabalho e dedicação de todos os nossos colaboradores ao longo do ano, que ainda não se encerra. Entretanto, pois temos muito a fazer em 2 meses de 2021, como explicitei acima. Para finalizar, peço a colaboração e compreensão de todos durante o seminário nesse formato híbrido ou semipresencial, mas, acima de tudo, peço que se cuidem, sigam as orientações gerais sobre segurança e saúde, usem máscaras, mantenham o distanciamento aconselhado pelas autoridades de saúde. Espero que todos aproveitem bem o seminário. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um imenso prazer, uma honra e uma enorme satisfação abrirmos este 27º Seminário Internacional de Defesa da Concorrência do IBRAC. Passados 1 ano e 9 meses de pandemia, podemos dizer que nosso sentimento é de extrema satisfação e alegria no dia de hoje, de podermos novamente nos reunir, olhar nos olhos uns dos outros e voltarmos a dar boas risadas, não obstante o momento que ainda atravessamos de cautela.
E por conta desse momento é que estamos tomando, como o Lauro bem mencionou, todas as precauções e seguindo os melhores protocolos para a realização deste evento. Este evento híbrido traz bastantes desafios para os quais não nos furtamos. Colocamos mais de 160 pessoas presencialmente, junto a mais de 440 pessoas que atenderão ao evento virtualmente, inclusive com painéis mistos entre presenciais e virtuais, o que não é uma tarefa fácil. Como o Lauro bem disse, pedimos desde já a compreensão de todos, caso algo saia um pouco do script. Mas faremos de tudo que esteja ao nosso alcance para que este evento seja singular e comece, novamente, a marcar o início de uma nova era mais humanizada. Antes de promovermos um rápido balanço sobre o que foi o ano do IBRAC na defesa da livre concorrência, e mais precisamente com relação às atividades do Comitê de Concorrência e suas diversas coordenações, vale um agradecimento aos associados do IBRAC que se dispuseram a estar aqui presencialmente, aos que se conectarão virtualmente, ao CAD, responsável por uma presença maciça de seus técnicos, coordenadores, superintendentes, conselheiros, procuradores e demais colaboradores. A todos os nossos patrocinadores, também vai um agradecimento especial, e a nossa equipe técnica responsável por colocar isso tudo de pé, a quem nós agradecemos aqui na pessoa do Zé Carlos e da Dora. Foi mais um ano de muito trabalho, de muito debate, de muita produção. O Comitê de Concorrência conta atualmente com mais de 280 membros inscritos. Temos reuniões mensais para tratar dos temas, mais uma série de reuniões adicionais, periódicas ou não, de suas coordenações, de grupos técnicos e muitos eventos para debate e exposição dos materiais preparados. A se iniciar pela coordenação dos atos de concentração, sob a batuta da doutora Adriana Giannini, diversos trabalhos foram organizados ao longo do ano. Revisão das decisões de não conhecimento da Superintendência Geral, foi um trabalho de fôlego e que trouxe diversas constatações de padrões seguidos e de pontos de evolução sugeridos, e que foi objeto de um evento aberto e de uma apresentação específica para o time da Superintendência Geral. Revisão de decisões de gun jumping, que foi um outro trabalho que contou com participação de muitos membros do grupo, com mapeamento de decisões e sua respectiva análise e comparação com os parâmetros do guia de gun jumping, inclusive com sugestões de aperfeiçoamento ao guia. Revisitação dos parâmetros da Resolução 2, dos critérios de grupo econômico para fundo de investimentos, com apresentação ao CAD, que contou ali com o time da Superintendência Geral, mais integrantes do Conselho, acerca das conclusões alcançadas pelo grupo, e, finalmente, revisão das decisões envolvendo avocações, que é um trabalho em fase de conclusão, e que pretende avaliar as situações em que casos foram avocados, razões e tendências, e subsequentemente será objeto de apresentação e debate com o próprio CAD. Passando para a coordenação de cartéis, capitaneada pela doutora Flávia Chiquito, outras tantas frentes de trabalho foram conduzidas. Comentários ao guia de dosimetria, análise da minuta do guia de dosimetria e comparação à jurisprudência aplicada do tribunal para avaliação de consistência das proposições, com a apresentação dos principais elementos identificados ao CAD. Um evento sobre os mecanismos de investigação, com painelistas internacionais, conjuntamente realizado com a coordenação de condutas unilaterais, que trouxe um debate bastante rico sobre o atual cenário da política antitrust no mundo e novas formas de investigação, detecção e instrução de condutas anticoncorrenciais. E, por fim, revisão das decisões do Tribunal do CAD, um levantamento e revisão das decisões da atual formação do Tribunal, mudanças de jurisprudência identificadas e que será igualmente um objeto de publicação e debate com o CAD, uma vez concluída. Por fim, a coordenação de condutas unilaterais sob responsabilidade do Dr. Ricardo Mota, teve igualmente um ano bastante movimentado. Cabe destaque inicialmente aqui a publicação do livro sobre condutas unilaterais, recentemente publicado num lançamento bastante interessante, em que os conselheiros e superintendentes do CAD cumpriram o papel de entrevistadores dos autores de cada capítulo do livro. Certamente é o livro mais atual e possivelmente um dos mais completos sobre a matéria,
e que esperamos seja objeto de contínua consulta pela prática privada e autoridades na condução de temas de conduta unilateral. Esses mesmos artigos geraram debates mensais com apresentação de artigos por seus autores, que certamente representou um espaço bastante rico para a exposição de suas teses aos membros do comitê. E, por fim, um levantamento e sistematização das decisões do tribunal envolvendo temas diversos de condutas unilaterais. Um trabalho que se encontra em fase de conclusão e que culminará com a publicação de uma tabela bastante completa sobre tais casos no SBDC, contando com mais de 500 decisões mapeadas, e também um painel que será logo mais realizado neste evento, evolução do enforcement em condutas unilaterais, atual estágio de desafios, moderado pelo próprio Ricardo Mota. Além desses trabalhos das coordenações, também contamos com diversas autoridades em nossas reuniões mensais, que trouxeram suas visões sobre a defesa da concorrência no Brasil, os desafios atuais e os futuros a serem enfrentados, sempre com a participação de um grande grupo de ouvintes. Contamos, para tanto, com a presença de conselheiros do CAD, dos superintendentes geral e adjuntos, do economista-chefe. Vale ainda menção a realização de 4 workshops que foram selecionados dentre temas sugeridos no nosso seminário de 2020 e que foram objeto de escolha naquele bracão para servirem como temas de workshop. Então, nós tivemos ali a realização de um primeiro evento de algoritmos e antitrust law, em parceria com o INSPER, um segundo evento de condutas unilaterais, aprendizados e perspectivas, em parceria com o FMG, um terceiro workshop de concorrência e Big Techs, regular ou não regular, em parceria com a UNB, e, por fim, um evento que discutia a definição de mercados relevantes em mercados digitais, em parceria com a PUC São Paulo. Esses eventos tinham o propósito de maior aproximação do IBRAC com a academia, principalmente com universidades de renome no cenário das discussões de livre concorrência, e esta busca, esta aproximação do IBRAC com a academia, tende somente a se intensificar naquilo que depender desse instituto. Novas propostas para os próximos anos serão apresentadas oportunamente. Nossas reuniões e nossos eventos contaram com diversos palestrantes nacionais, advogados já de renome, advogados que serão os próximos expoentes do direito concorrencial brasileiro, economistas, autoridades, acadêmicos e muitos palestrantes internacionais também. E neste posicionamento internacional, o IBRAC tem se destacado cada vez mais. Se coloca o Instituto como um dos principais fóruns latino-americanos de debate da livre concorrência, bem como de outros temas que se propõe a discutir, como comércio internacional, consumo e, mais recentemente, compliance. E certamente a ideia é expandir essas fronteiras para os próximos anos. Também no tocante à interação entre o processo administrativo e o processo judicial, grandes foram os passos nos últimos anos, com o desenvolvimento do Comitê de Contencioso Econômico, atualmente capitaneado pelo Dr. Pedro Paulo Cristófaro, e que contará, inclusive, com uma atualização nesta edição do IBRAC, sobre a jurisprudência envolvendo temas de concorrência perante o Poder Judiciário. Uma atualização da pesquisa inicialmente promovida em 2017, que certamente auxiliará a todos nós na evolução da aplicação de institutos processuais nas decisões do CAD. Nos voltando agora a este seminário internacional, assim como nos anos anteriores, tudo foi cuidadosamente pensado e estruturado. Mais de 40 propostas foram recebidas, 11 foram selecionadas. O processo passou pela formação de uma comissão revisora, que merece todo o nosso agradecimento e que contava com as ilustres colaborações do presidente Lauro Celidoni, do ex-conselheiro Márcio de Oliveira, da professora Camila Pires Alves e dos nossos diretores e associados René Medrado, Leonor Cordovil e Maria Eugênia. Os painéis foram escolhidos de forma a preencher os grandes temas, levando em conta a sua atualidade e relevância para o atual momento do antitruste brasileiro. A comissão se esforçou ainda para tutelar os painéis com os proponentes e coordenadores, bem como eventuais ajustes que precisaram ser sugeridos. E após muito trabalho dos proponentes, dos coordenadores e desta comissão, chegamos a esta semana. Serão temas quentes, mas também temas
que tocam o nosso dia a dia e que de tempos em tempos merecem ser revisitados, como plataformas digitais, regulação de gatekeepers, troca de informações concorrencialmente sensíveis, mercado de trabalho, condutas unilaterais, propriedade cruzada, sistemas de distribuição. Outros temas mais setoriais, como saúde suplementar e meios de pagamento, e novos temas em evidência, como sustentabilidade. E, é claro, a tão esperada entrevista com as autoridades. Esperamos que todos apreciem e aproveitem os painéis selecionados e que o debate amadureça ou mesmo semeie o campo para um antitruste melhor no Brasil. Vale ainda lembrar que, além dos painéis, contaremos com a entrega do Prêmio IBRAC TIM e um coquetel oferecido pela TIM ao final do dia de hoje, bem como uma breve exposição do Comitê Contencioso Econômico sobre a atualização da tabela de jurisprudência e uma breve exposição dos representantes do IA. Na linha da abertura proferida pelo nosso presidente, seu balanço inicial, os números falam por si. E tudo isso no momento de muitas incertezas e novas rotinas. O esforço desempenhado por toda a diretoria do IBRAC, por todos os coordenadores, por todos os membros dos diversos comitês e subcomitês, é digno de nota e digno de agradecimentos profundos. Nesse sentido, mais um agradecimento especial ao CAD, pelo debate constante mantido com o IBRAC, pela abertura e transparência na exposição de suas ideias, pela parceria reconhecida para a evolução de temas que afligem a instituição da livre concorrência no Brasil. Sem esse mutualismo próspero e constante, não teríamos certamente um sistema de destaque aos olhos do mundo. O IBRAC não é perfeito, o CAD não é perfeito. Pelo contrário, ambos possuímos os nossos desafios, mas enquanto perdurar o sentimento de que a busca por uma melhor institucional que extrapola os interesses particulares dos seus membros, só haverá ganhos a serem extraídos dessa relação. A livre concorrência ganha, a economia nacional se fortalece e o país prospera. Essa é a nossa luta. A todos que estão presentes e a todos que nos assistem ao vivo ou tempos depois da realização deste evento, nosso muito obrigado por suportarem sempre e cada qual da sua forma as causas nobres desse instituto por estes quase 30 anos. Ao nosso presidente Lauro Celidoni, grande maestro nesses 2 anos, talvez os mais difíceis não somente dessa instituição, mas de toda a humanidade, ao menos nos últimos 70 anos, um agradecimento especial em nome de toda a diretoria e dos associados ao IBRAC. Os momentos de dúvida foram muitos, mas o diálogo, o bom senso, a experiência na sua condução de espinhosos assuntos certamente nos inspirou e nos inspira a todos nós. Que todos aproveitem este 27º Seminário Internacional, planejado por meses, nos seus mínimos detalhes, para ser outro evento especial. Muito obrigado. Olá novamente. Bruno, muito obrigado. O presidente Alexandre Cordeiro teve um imprevisto e pediu para que Diogo Thompson viesse aqui representar o CAD na abertura do seminário. Diogo, por favor, fique à vontade. Bom dia, todos me ouvem? Esse é o novo cacuete, né, das reuniões virtuais. Estamos muito felizes hoje porque voltamos um pouco à normalidade, né? O seminário do IBRAC, há muitos anos, marca o fim do ano do antitruste no Brasil. É um seminário de alto nível e um momento para o CAD de transparência, de prestar contas, de debate, de sair dos casos concretos e conversar com a comunidade, conversar abertamente, disposto a ouvir e aprender e também entender as preocupações de vocês. Eu vou ser breve, não acho que, enfim,
Hoje o presidente está num peer review, a gente estava acompanhando ali atrás, ele não pôde estar aqui, mas ele com certeza gostaria muito, deve ter preparado uma fala muito mais bonita que a minha, mas vou tentar aqui, em breves palavras, dizer um pouco do sentimento e um pouco do que representa quase 30 servidores do CAD estarem aqui hoje presencialmente, né? Isso é um sinal de respeito ao IBRAC, é um sinal de que, para nós, esse seminário é muito importante, tão importante quanto a vocês, membros do IBRAC. Foram 2 anos muito difíceis, foram 2 anos muito desafiadores, acho que para todos nós. Ninguém esperava ter vivido isso que a gente viveu, e estar aqui hoje representa uma esperança de que a coisa vai voltar ao normal, ou pelo menos a algum normal, né? A gente vai conseguir se adaptar melhor a isso. Nesses 2 anos, o principal desafio do CAD era manter o trabalho, manter um órgão público funcionando numa situação de restrição, como houve, não é nada trivial, não é nada tranquilo, e acho que nisso fomos muito bem. Contamos principalmente com o comprometimento de sempre da nossa equipe, né? No momento 1 da pandemia, chamamos todo mundo, fizemos uma conversa longa, perguntamos os medos e tentamos, de alguma forma, não acalmar, mas de alguma forma dar uma segurança. O trabalho das pessoas durante esses 2 anos não poderia ser um problema adicional a todos os problemas que já vinham ocorrendo, né, que estavam ocorrendo na vida das pessoas. Então, o trabalho se tornou um porto seguro. E a gente conseguiu, de uma certa forma, ter um comprometimento da equipe nisso. Elas viam no trabalho, talvez, esse porto seguro. E eu acho que isso produziu resultados. Quando a gente pega os números de 2020, eles são muito parecidos com os de 2019. Isso não quer dizer que a gente acha que a gente fez tudo certo, isso não quer dizer que a gente acha que a gente está no nosso melhor momento, mas quer dizer que a gente conseguiu superar esse período de dificuldade. E agora, como eu tenho dito e disse, inclusive no IBRACast, junto com o Bruno, com a Adriana e com todo mundo que estava lá, é o momento da retomada. E é um desafio a retomada. Se a gente pega os nossos números, eu não vou ficar entrando aqui no balanço, mas se a gente pega os nossos números de 2018... voltar para aquilo é muito difícil, assim, vai ser um desafio muito grande, e lidando com situações como as que o Lauro já falou aqui hoje, de um excesso de entrada de atos de concentração, porque representa um pouco também a retomada da economia e tudo mais. Então, esse momento de retomada é um desafio bastante grande, e é o nosso momento atual, e para ele a gente conta também com o IBRAC. Apesar de tudo, eu falei que eu não vou entrar especificamente nos números, mas se a gente olhar os números, eles são ainda muito bons. Eles são números ainda muito respeitáveis. Em termos de tempo no mundo, eles são ainda números muito importantes, principalmente na análise de ato de concentração, por exemplo. Então, houve sim alguma mudança, houve algum atraso, alguma diferençazinha, mas é porque a gente estava num nível muito alto e continua num nível alto, não tão alto, por toda a circunstância de tudo que aconteceu. Então, eu acho que agora, nesse momento da retomada, a grande responsabilidade que a gente tem é de fazer, né, melhor daquilo do que a gente fazia antes mesmo, assim, atravessamos o momento da turbulência, atravessamos a tempestade, conseguimos fazer com êxito, mas agora a gente tem um desafio que é de voltar a produzir aquela excelência máxima que o CAD já conseguiu produzir. E a gente conta hoje com apoio institucional dentro do governo para isso, a gente conta com uma respeitabilidade, uma reputação internacional que nos permite fazer isso. Eu acho que é isso que a gente deve começar a fazer daqui para frente. Parando de falar do CAD, falando do seminário, é uma alegria estar aqui vendo todos vocês. Talvez a distância nos faça perceber que aqui a gente está entre amigos, e eu espero que todos vocês aproveitem esse seminário e que a gente também aproveite esses 2 dias um pouco para pensar um pouco no mundo, depois de todo esse desafio, como o Bruno colocou, talvez um dos maiores desafios dos últimos 70 anos da humanidade, para a gente pensar um pouco em como a gente pode produzir um mundo melhor. E é isso, aproveitem e
Com certeza esse seminário vai ser um sucesso, os temas são os principais temas do momento no Antitruste. Acho que a gente conta com muitos painelistas qualificados e acho que não tem nada mais que isso. Como tema de abertura, só fica essa mensagem. Aproveitem. Obrigado, Diogo. Acho que você tem razão, a nossa expectativa em relação ao CAD é altíssima, né? Nesse aspecto, o CAD é um pouco vítima do seu próprio sucesso, vamos dizer assim. Mas vamos lá, então vamos começar de fato o nosso seminário. O primeiro painel do dia será o Plataformas Digitais, debate sobre o caderno do CAD, que contará com a participação da doutora Bárbara Rosenberg, da Rita Mota, do Guilherme Rezende, da Silvia Fagá e do Daniel Sokol. Bárbara, Silvia, tem mais alguém aqui presente? O Guilherme está aqui? Vamos lá, por favor.